Bom, gente, boa noite a todos. Vamos dar continuidade no nosso estudo do Evangelho dessa semana. Nós vamos entrar agora no quinto capítulo. Na minha opinião, os 4 primeiros capítulos do Evangelho são a base da doutrina espírita. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui? Diferença de reencarnação, ressurreição, enfim, os mundos, né, de reencarnação. Por que é crível a reencarnação? E agora nós vamos entrar efetivamente nesse capítulo 5 nas lições de Jesus. O que ele veio ensinar para a gente. Esse capítulo 5 é um capítulo longo, tanto que nós vamos dividir ele em mais de 3 vezes, provavelmente, mas que traz muitas respostas e também muitas dúvidas. Então, conforme forem aparecendo as dúvidas, vocês forem colocando no grupo, tenha um pouquinho de paciência para responder, porque todo mundo vai ter dúvida aqui. E outra coisa, nada impede que vocês leiam o Evangelho antes da gente ler aqui. E aí já venham com as dúvidas prontas. Né? Então, hoje nós vamos chegar a um ponto do capítulo 5. Durante a semana, vocês leem desse ponto em diante e já venham com as dúvidas prontas para a próxima leitura do Evangelho. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Todos relaxando, relaxando nosso corpo, nossa mente, acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Jesus e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje, para dar seguimento aos estudos do Evangelho, aprimorando os nossos caminhos evolutivos. Agradecemos aos espíritos, os amigos do plano espiritual que aqui comparecem. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciar os nossos estudos, nós devotamos a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos ter o prazer da leitura da D, que a hora que você quiser pode começar, querida. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós que sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois infelizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se:
Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Quer comentar algo aqui, Fê? Eu continuo. Seu microfone. Só para dar uma préviazinha. Todas as citações do começo desse capítulo, da introdução, são citações bíblicas. Então, quando a gente lê essas citações, a gente entende que, se a gente for rico aqui, nós vamos ter que ser pobre na outra encarnação. Se a gente é sofrido aqui, o céu é nosso. Então, é uma coisa muito assim, impositiva que a Bíblia coloca pela própria citação dos profetas, né? Que não é tão clara. E o que ele está explicando aqui é que não é bem assim. Há uma consequência, há uma justiça divina. Eu vou colher de acordo com aquilo que eu planto. A cada um será dado de acordo com suas ações, com o seu trabalho, com o seu merecimento. Então, se eu sou rico, mas eu planto caridade, eu planto amor, eu planto atendimento, eu vou colher isso no futuro sendo rico ou pobre. Se eu sou rico e sou mesquinho, não dou nada para ninguém, egoístico, fico seguro, eu vou sofrer a escassez do dinheiro lá na frente, porque é o que eu estou plantando. A escassez do dinheiro. Ah, mas você tem muito dinheiro, mas eu estou plantando a escassez do dinheiro para quem eu posso ajudar. E lá na frente, os que puderem me ajudar quando eu for pobre, não vão me ajudar porque vão plantar. Eu vou encontrar a escassez do dinheiro porque foi o que eu plantei. Então não tem distinção entre rico e pobre. A distinção é com o que você faz com o dinheiro que você tem. Pode seguir, Dê. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos?
Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se envolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua constância, sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão, se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado
e suas boas resoluções para o futuro. Continua, Fê? O seguinte fala das duas no final. Tá. Então vamos aqui agora para causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida, senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido, ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna,
poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque é considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve-se dizer que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações,
Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve-se dizer que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Obrigado, Dê. Então, nós temos aqui, já de cara, uma lição de duas causas de aflições. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Então, a gente vê que a aflição, a gente pode reduzir isso daí para duas frases. As causas das aflições atuais, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito de tal maneira, não estarias nessa situação. Então, a grande maioria das nossas aflições atuais são por erros de nossas próprias escolhas, por caminhos errados que nós tomamos e não castigo, que castigo não existe. Então, a gente erra, chega lá na frente e fala: putz, se eu tivesse tomado outro caminho, eu não estaria nessa situação. Normalmente, isso acontece com o adolescente, quando lembra com o adulto, quando lembra do tempo de adolescente, o pai dizia: faça isso, não faça aquilo, pense nisso, não pense naquilo. E na época eu dizia: ah, pai, você não sabe nada, eu sei tudo. E quando nós envelhecemos, esse bom velho deixa a gente nesse mundo sozinho, a gente vê e se arrepende muito de não ter ouvido naquele momento que ele dizia. Se eu tivesse ouvido o que meu pai me disse, se eu lembrasse o que ele me disse, se eu tivesse ouvido, não adianta perguntar o que ele falou, porque eu não ouvi. E nós temos ainda as causas anteriores das aflições, né? E as causas anteriores às aflições, a gente pode resumir na seguinte frase: o homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia, espiará amanhã. Não espia hoje, espiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser. E segue que sofre, perdoa sempre, pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque eu pequei. Aqui, gente, é o seguinte: como é que funciona aqui? Para a gente, são várias encarnações. Para o espírito, é uma vida só. Então, a encarnação seguinte, nossa, para o espírito é amanhã. Então, se ele não paga as contas hoje, ele vai pagar amanhã. E essa imposição de Deus? Não. Essa é a imposição da própria consciência daquele que errou. Porque quando ele chega lá na frente, que ele evolui, ele fala: putz, cara, tive um ato lá atrás que não condiz com o meu pensamento atual, evoluído. Pensem vocês quando moleques, quando meninas. Vocês faziam coisas com com os outros meninos, com as outras meninas, que hoje vocês não fariam. O bullying que vocês faziam, hoje vocês não fariam, com essa mente já mais evoluída. Eu matava passarinho, gente. Eu me remoo de remorso até hoje. Mas eu era criança, eu era moleque.
Hoje, jamais. Eu paro para atender um passarinho na rua se ele estiver sem voar. Então, essa é a evolução. Numa vida, a gente evolui bastante. Imagina numa existência. Mas quando a gente evolui e fala, putz, eu preciso reparar o mal que eu fiz àquelas pessoas. A gente precisa passar pela empatia espiritual. Porque a empatia espiritual não é só dizer para a pessoa assim, ah, querida, eu sei como você está se sentindo. Eu não posso dizer para uma mulher que foi espancada e dizer para ela, ah, meu bem, eu sei como você está se sentindo. Eu não sei. Eu não sou mulher. Eu nunca fui espancado. E a empatia espiritual é saber exatamente como se sentiu essa mulher espancada. Então, por isso que ele diz: aquele que tem muito dinheiro e não dá para ninguém volta pobre. Porque se eu espanco a minha mulher hoje, eu vou voltar na outra encarnação, querendo me redimir, assumindo que errei, como mulher espancada. Por quê? Porque eu preciso sentir exatamente o que sentiu a minha vítima. Porque amanhã, já ficado provado que eu tenho tendência de bater em mulher, amanhã, se eu tiver vontade de reincidir no meu erro, eu vou dar um passo para trás e falar: opa, peraí, eu sei o quanto dói isso, cara. Eu não vou fazer isso, não. Eu já sofri isso, eu sei o quanto dói. E aí, a gente tem uma parte interessantíssima aqui, que é nas causas posteriores, né? Causas anteriores, desculpa. O espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado. Se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Isso é, entre outras coisas, a mediunidade, gente. Quando a gente deve muito, a gente solicita essa missão, essa tarefa. Médium não é um ser de luz. Médium não é o salvador do mundo. Médium é um servidor. Ele está pedindo a missão para aliviar os resgates do passado dele, porque ele tem muito. Então, ele está servindo o outro o irmão, o próximo, para a evolução do irmão. Então, não tem nada de médium é, idolatrar médium, pelo amor de Deus, entendeu? Médium é uma pessoa absolutamente comum, e, aliás, todos são médiums. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas, enfim. Muito bom. Ah, e Rosinha, próximo item desse capítulo é para você, tá? Pode ler antes do encontro de terça-feira, tá? Tá certo? Vamos lá, gente. Comentários à vontade. Antes dos comentários, eu gostaria de Hum. ler a carta que eu tirei hoje. Ah, você falou que não ia conseguir, tossindo, mas vamos embora. Mas pedi a espiritualidade ajuda e vocês vão ver que eu não vou tossir durante a leitura. Pessoal, como é importante criar consciência disso tudo, né? E foi exatamente a carta que saiu. Consciência. Então eu vou ler aqui para vocês. Vou pedir para vocês colocarem a mão no coração. E a outra mão, vou pedir para vocês darem pequenos toquinhos no terceiro olho. Se puderem, fechem os olhos, tentem mentalizar. Eu vou ler bem lentamente para que todo mundo possa mentalizar as frases. Hoje eu escolho sintonizar consciência. Hoje escolho olhar para essa doença, ou esse desequilíbrio, ou esse arrependimento como uma oportunidade de provar a mim mesmo ou mesma minha força e capacidade de mudar e transformar o que é necessário para que a cura aconteça. Eu escolho trilhar essa jornada de cura com consciência. Acho que quando a gente está aqui estudando, a gente vai criando cada vez mais consciência
E isso vai tornando o nosso caminho mais leve, né? Por muitas vezes a gente pode olhar para trás e falar: meu Deus, por que que eu não fiz aquilo? Ou por que que eu não comecei antes? Mas a gente não deve vibrar nesse arrependimento, porque isso vai contra até o que o Fê sempre fala pra gente no final de toda gravação, que é o quê? Fiquem com Deus e na mais alta vibração. E o arrependimento não tá lá. Então lembrem-se disso. Escolher estar em alta vibração é estar consciente. Muito bom, Carol. Muito lindo. Vamos lá, levantando a mãozinha e comentando. Até porque não tem cedo ou tarde, né? Para quem tem eternidade pela frente, não tem cedo ou tarde. Cedo ou tarde para nós, bicho. O cedo foi quando eu nasci, tarde é agora. Já que fiz, fiz. Que não fiz, não faço mais. Mas para o espírito não tem cedo ou tarde. O importante é começar. Ele é eterno. Tem tempo. Diga, Thaisa. Boa noite. Noite. Bom, vendo a leitura, o comentário do Fernando, me veio muita questão do reparo. Mas, assim, aqui a gente veio para reparar algo, né? Então, assim, já entendi que não é possível, que isso é uma continuidade, mas, assim, como conseguir reparar o máximo possível? Porque eu entendi, assim, muito distante, tipo assim, só numa próxima encarnação, entende? Veja, você não necessariamente você vai reparar o que você fez exatamente com as pessoas que você fez. Isso foram outras épocas, outros tempos. Essas pessoas já passaram pelo trauma. Isso já foi. Era uma época medieval, uma época arcaica. Só que hoje, se você mudar a sua conduta para os outros que você está conhecendo e vai conhecer, você redime a sua atitude lá atrás. A evolução espiritual não é você retribuir aquele que você fez sofrer. É entender que aquele que você fez sofrer te fez rever a tua posição e redirecionar o seu caminho. Então, hoje eu pago as minhas dívidas pensando, falando e agindo no amor. Seja com quem for, seja com que grau social ele tiver, que cor, que orientação sexual, que sexo ele for. Eu tenho que acolher como meu irmão, porque eu realmente não vejo as pessoas como pessoas, eu vejo como espíritos, e são todos iguais, tenho certeza. E acolho, e atendo na necessidade no máximo, no melhor que eu puder. E é assim, redirecionando as minhas atitudes do passado, que eu provo que eu estou com a minha evolução aconteceu. Que hoje eu encaro as personalidades que frequentam minha vida diferente do que eu encarava antigamente. Certo? Diga dele. Minha mãozinha tá da cor aqui do negócio. Pois é, cada vez eu tenho que ficar de olho ali. Então, eu gosto muito dessa parte que ele fala aqui, né? Das misérias, né? Que são efeitos que devem ter uma causa. E o ponto-chave, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Muitas vezes a gente passa na rua, vê alguém numa situação difícil, em sofrimento, e as pessoas normalmente falam assim: ah, coitada, tadinha, não sei o quê. Você não sabe o que aconteceu antes para ela estar naquela situação, se foi ela que pediu, né, também para fazer aquele resgate. E o que é importante? Quando a gente olhar para esse outro que está passando por uma situação difícil, a gente olhar com respeito. E não quando a gente fala assim, ah, coitadinho, tá assim. Não. Porque quando você fala o outro é um coitado, você está se colocando superior a ele. E nós não somos superiores.
uns aos outros, né? Todos nós estamos aqui nessa escola aprendendo. E com certeza nessa vida aqui a gente não vai conseguir pagar, resgatar tudo que a gente acumulou ao longo de várias existências. Então, o que eu acho que é importante? A gente ir um dia de cada vez, observar as nossas atitudes no dia, chegar no final do dia, faz uma reflexão, o que eu fiz hoje, o que eu fiz de melhor, qual passo eu dei além, né? O que eu mudei na minha vida hoje, por mais pequeno que seja o gesto. Aquele que passou por mim, que eu tive contato, eu tratei aquela pessoa bem? Como que eu olhei para ela? Então, assim, a gente deve ajudar o próximo? Sim. Inclusive, é um dos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala nesse próximo, é a gente olhar para ele com respeito. A gente estende a mão dentro daquilo que a gente consegue auxiliar. E aí o outro pode querer ajuda ou não, que muitas vezes acontece isso. Às vezes o nível de consciência daquela pessoa, daquilo que ela precisa passar, é tão grande que ela não consegue nem aceitar ajuda. E às vezes ela acha que ela não se sente merecedora também da ajuda. Então, tamanha é o nível de dor que está ali, né? De culpa, né? Muitas vezes a culpa. Então, como é bom a gente poder recomeçar, como é bom a gente ter outras oportunidades de fazer diferente. Isso aí, muito bom. Mais alguém? Fernando, Oi, quem é? quando Eu quem? eu, Ah, vá, diga. quando eu olho para mim hoje e olho lá atrás, eu vejo quanta inconsciência, quanta ignorância, inocência ou quanta inocência ignorante, né? E hoje eu olho para mim e digo assim, buscando acolher com esse conhecimento e com a consciência que eu tenho hoje, de buscar fazer diferente, mas sem entrar numa dor. Mas eu acho que essa dor ela ela faz parte também, né? Porque às vezes eu tenho essa dor, né? Desse recomeçar que Dani falou, desse restaurar, desse ressignificar, e às vezes vem essa dor. E ela também faz parte, né? Até eu poder sanar essa dor e trazer uma consciência maior, Sem porque dúvida. o erro foi comigo mesma, né? Eu Mas, errei também com pessoas, óbvio, mas tem um erro que é comigo mesma também. então, mas onde é que está o ponto crucial disso? Você está começando a olhar para isso. Você está começando a entender que você não pode conviver com isso. Que você vai ter que resolver essa parada para continuar. Isso é evolução. Eu não posso varrer para baixo do tapete. Eu não tenho como fingir que não aconteceu. Se eu for fazer parte de um todo, que é o amor sublime, eu tenho que estar sendo parte do amor sublime. Então eu não consigo chegar. Não tem jeitinho brasileiro. Sim, não Não tem tem mesmo. saída. Então a gente vai ter que ver isso tudo e passar por isso tudo e reajustar. E esse a grande evolução é isso que você falou. Eu estou vendo que tem esse nó e eu preciso desatar para continuar. Senão a corda fica curta e eu não chego no lugar que eu preciso chegar. Eu estou Muito bom, desatando Alice. muitos nós, viu, Fernando? Muitos Ah, nós. claro. Como diria Padre o Cabo da Ciolo, glória a Deus. Elane. Eu ainda vou aprender a falar seu nome. Criança fala certinho, porque elas não estão condicionadas a falar Elaine, né? Mas adulto já é mais difícil mesmo. É, duas situações que você falou, que, por exemplo, da questão da mediunidade, né? Que as pessoas acabam tratando os médios como celebridades, né? Como pessoas elevadas. E, e Chico falava, né? Assim, os maiores devedores
estão dentro dos centros espíritas vestidos de tarefeiros, né? Na verdade, é o contrário, né? Os médios que precisam dos assistidos, né? Mais do que os assistidos precisam dos médios. E, e é uma coisa assim que quando eu fiquei sabendo disso, assim, a gente também eu ia pela mesma concepção, né? Que o espírito era elevado. E aí eu fui entender na pele a minha mediunidade de elevada, eu tô, tipo assim, há muito a desejar ainda como elevado, né? E uma outra situação que você comentou é que de assim, muitas das vezes acontece muito isso com pais, né? Principalmente nós, né, que tivemos pais assim, que eles não podiam abraçar, eles tinham que ser seco, eles só tinham que ser provedores, não podia chorar, não podia demonstrar sentimento, mas eles foram criados dessa forma, né? E às vezes a gente não teve a devida compreensão com o estilo deles, né? Brigava, discutia. E aí, de repente, eles desencarnam, você tem consciência disso, mas eles já não estão mais entre nós, né? Eu penso assim que o que a gente pode fazer dentro, né, não sei se foi você ou a Denise, que é, foi você, aliás, que não é que a gente vai reparar aquilo que a gente recebeu com a própria pessoa. A vida é cíclica, né? É igual assim, né? Se você faz o bem para mim, eu faço o bem para Carol, a Carol faz o bem para Denise, que faz o bem para Elizabeth, e assim vai. E a gente fica querendo que seja só com a própria pessoa. Então, se você faz o bem para mim, eu faço o bem para você, morreu a situação, né? Pois E é. aí, e acho que é isso que é difícil da gente entender, que a gente sempre acha que a gente está devendo, né? A gente não ter tido a devida compreensão com uma pessoa que não foi tão bem com a gente, mas que ela não sabia fazer diferente, só que a gente também não sabia, né? Sim, mas existiam várias situações que nós erramos porque quisemos errar. Nós erramos consciente, e são essas que geram resgate. Quando a gente erra consciente, eu tinha um monte de escravos. Ah, mas era legal ter escravos. Legal na lei, mas na moral não era, porque eu tinha que entender que eu não tinha o menor direito de fazer aqueles meus irmãos sofrerem daquela forma. E aí vem a coisa de eu sabia, mas eu fingia que estava de boa. E isso vai gerar o resgate. Aquela atitude inconsciente do primitivo, quando eu matei o meu adversário porque ele veio me agredir, isso não vai gerar resgate, porque eu não sabia o que fazer, não tinha instrução nenhuma. Era uma ameaça que veio, era praticamente um bicho, e eu usei o que eu tinha para eliminar aquela ameaça. A atitude consciente, quando a gente erra consciente, essa vai gerar o resgate. E aí eu vou ter que sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Não necessariamente com os mesmos atores. E não necessariamente nas mesmas situações. Porque o mundo é outro, o tempo é outro. Então eu posso passar, refazer, reformular minhas ações com outras pessoas em outro panorama, em outro tempo, outra Outra época. esfera, né? Em outra esfera. E a cada vez, né, que nós aqui, né, a gente está estudando espiritismo, a gente está aumentando a nossa responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Porque também A não adianta gente estudar não e não pode aplicar, falar, né? eu não sabia, nossa, eu não sabia. É aí que tá. Depois, por isso que estudo é importante, porque sabia o que está escrito. E aí não pode, e também não adianta só estudar e não aplicar, que aí fica complicado, né? Você sabia o que fazer e fez de novo errar. Haja paciência. Aí foi opcional, né? Então, é isso, exatamente isso. Taizinha, rapidinha, senão eu vou pedir para você pôr no grupo. Não posso pôr, eu só queria pegar o gancho do comentário da Denise, quando ela fala da miséria, e me veio muita questão da caridade, né? A questão que você fala no início da escassez, porque assim, ok, eu preciso fazer pelo outro, mas
qual o limite para não tirar a dignidade dele, do resgate dele. Então, assim, a minha ajuda termina até onde é a responsabilidade dele viver aquilo, porque aí fica meio tênue, né? A caridade, a questão da escassez, do resgate em si. Basicamente, dá a vara e ensina a pescar, mas não dá o peixe. Dá a vara, ensina a pescar, mas não dá o peixe. Veja só. Ah, não tenho como fazer caridade e não tenho dinheiro. Caridade não é só dinheiro. Todos nós aqui temos profissão. Não custa atender 2, 3, 4 pessoas de forma gratuita. Todos nós aqui temos um lugar de trabalho. Tratemos as pessoas com respeito, com dignidade, com educação. Ah, isso é uma caridade? Não, isso é uma obrigação. Mas pelo menos a gente não está incidindo num erro que vai gerar um resgate futuro, né? Então, assim, também tem isso, hein? Distinguir caridade e obrigação. Tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com honradez, com disciplina, isso é obrigação, não é caridade. Enfim, leiam de novo, para que fique claro. Rosinha, não fique ansiosa para ler o outro, mas pode ler, estou brincando, pode ler. Que e pode ler lá e esquecendo do passado, o véu do esquecimento. E aí a gente, na terça-feira que vem, volta a discutir. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer o encerramento, todo mundo com a aguinha aí do lado. Então vamos lá. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo aos amigos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras nos nossos estudos. Aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem nos orientando, nos intuindo, nos ensinando, nos direcionando, nos alertando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelos ensinamentos, pedindo que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a bênção divina do passe celestial, onde cada participante visualiza à sua frente um ente de luz e transmite a luz no topo da cabeça do participante. E essa luz vai tomando internamente todo o corpo do participante. Toma de uma forma que o participante passa a brilhar da mesma forma que a entidade. Essa energia envolve todos os órgãos do corpo humano e, de tão intensa, ela começa a exalar e a atingir nossos familiares, nossos maridos, nossas esposas, filhos, filhas, mães, pais, tios, avós, enfim, todos os entes de nossa família. Começa a atingir os nossos pets, a nossa casa, o nosso carro, nosso ambiente de trabalho, os nossos amigos, os nossos inimigos. De tão intensa atinge a todos os habitantes do orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, humanos ou animais. E é nessa paisagem de expansão de luz divina que nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho, nos conduz por ele. Faz de nós instrumento de vossa palavra. Que seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Podem beber água.
Gente, uma maravilhosa semana para todas vocês. Espero todos aqui terça-feira que vem mais uma vez. E passem a semana com Deus Mas, na mais mais alta alta vibração. vibração. Gratidão. Beijo! Gratidão. Então, boa noite. Beijo. Beijo, Beijo. boa noite. Obrigada, boa noite.